Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez neste canal, neste horário. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus que vamos utilizar na liturgia deste domingo, o 30º domingo do tempo comum, o 4º domingo do mês de outubro, para nós, Dia Mundial das Missões, dia da campanha missionária. Vamos então penetrar o texto da Palavra de Deus, tirada do Evangelho de Marcos, que é o evangelista deste ano. Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Foram então a Jericó. E quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no último evento de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, antes da sua entrada solene em Jerusalém. Estamos no final do capítulo 10. O capítulo 11 é onde está a entrada de Jesus em Jerusalém, onde se dará o processo da sua morte e da sua ressurreição. Aqui então, neste último evento, neste último milagre de Jesus, antes de entrar na Cidade Santa, nos deparamos então com um mendigo cego que estava à beira do caminho e que no final, depois de curado, foi seguindo Jesus pelo caminho. Já lhes disse outras vezes e repito, esta categoria caminho é muito importante no Evangelho de Marcos. Aqui se conhece Jesus no caminho. O caminho é o lugar onde o discípulo conhece, experimenta, segue, faz-se aprendiz de Jesus. Por isso é importante nós percebermos o lugar em que este mendigo cego, e mendigo porque cego, ocupava antes de ele se encontrar com Jesus. Estava à beira do caminho. E a sua insistência para que Jesus tivesse compaixão dele, levou Jesus exatamente a este movimento de compaixão. Jesus parou, diz o texto, e mandou chamá-lo. Mandou chamá-lo. E a palavra que vão transmitir ao cego é uma palavra que de fato é importante e valiosa neste contexto e no nosso caminho pessoal de fé. Coragem, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Aqui não se trata simplesmente de ver alguém assentado que recebe um comando e logo se levanta. Aqui é importante ver isso numa dimensão, digamos, mais existencial. Coragem, levanta-te, põe-te de pé,
na tua vida, no teu caminho, na tua história. Jesus te chama. O nosso encontro com Jesus, assim como foi para aquele cego, o nosso encontro com Jesus impacta a nossa vida, nos põe de pé, nos encoraja, nos capacita para jogar para trás, diz o texto, o manto e ir na direção dele. Jogar o manto significa romper com a vida passada. O manto que ele usava para se proteger da noite e do frio. Jogar o manto significa romper com o seu estado de assentado à beira do caminho sem lugar. Jogar o manto, deu um pulo, disposição para começar, disposição para ir, digamos, disposição missionária, e foi até Jesus. Ali há um diálogo breve, mas importante entre eles. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Como assim? Jesus certamente percebia que era um cego, ou alguém já tivesse dito a ele que era um cego que o incomodava. Jesus faz questão que ele diga o que ele quer. O que queres que eu te faça? A resposta do cego é extremamente valiosa. Senhor, mestre, que eu veja. Que eu veja. E aqui é importante perceber que quem o faz ver, portanto, é Jesus. Jesus o faz ver, não só abrindo-lhe os olhos, de modo que antes a cegueira física está agora rompida e curada, mas ver. Jesus é aquele que faz ver. Não só faz ver com os olhos físicos, mas é aquele que faz ver com profundidade. Ver como ele vê, ver como Deus vê. É isso que a fé nos permite. A fé nos permite ver como Deus vê. Ver o mundo como Deus vê e quer ver o mundo. Ver os outros como Deus vê os outros. Aqui está, digamos, a beleza e a fecundidade da fé. A fé nos permite olhar para o outro e para o mundo, não apenas como algo existente, posto diante de nós, mas ver com profundidade, ver a beleza, ver a dignidade, ver o valor, ver o Criador que deixou ali, naquela criatura e naquela natureza, os seus traços, as suas digitais. Aqui estamos diante, portanto, de um movimento que ultrapassa um mero milagre, que é importante. Jesus cura o cego, devolve a ele a capacidade de ver o que está fora de si, de sair da escuridão de quem não enxerga. Mas é preciso avançar também para uma outra leitura deste mestre que eu veja. O pedido deste cego é um desejo de extrapolar e avançar para além do mero reconhecimento de coisas, de pessoas, da natureza que está diante de si. Mas quer ver como aquele mestre o capacita para ver. E o texto termina dizendo que aquele homem curado começou a ver, foi seguindo Jesus pelo caminho. A fé nos põe atrás de Jesus e nos capacita para ver conforme Jesus nos faz ver. É importante frisar isto, porque há muitas visões fechadas, obscuras, que não traduzem a realidade das pessoas e das coisas como de fato são. É importante que a fé nos permita um olhar que penetre e reconheça tudo o que está no outro pessoa e no outro que é a natureza na qual estamos inseridos. A nossa fé precisa nos capacitar para isto, porque o meu olhar errado, o meu ver errado, o meu ver obscuro pode me levar a
destruir o outro, destruir a natureza, não reconhecer o outro, não zelar pela natureza, não ser capaz de valorizar o que está diante de mim como aquilo que não sou eu e com quem devo me relacionar, também ajudado pela inspiração e pela luz que vem da fé. Meu irmão, minha irmã, que o nosso encontro na Eucaristia, neste final de semana, nos faça também, de novo, colocar-nos no caminho de Jesus. E não só atrás dele, mas vendo como ele nos capacita para ver. É muito importante que não sejamos discípulos cegos, não sejamos discípulos que enxergamos de modo míope ou tenhamos uma disfunção na capacidade de enxergar os outros e enxergar o mundo. Não, mas como discípulos do Senhor, nós também pedimos a Ele, Mestre, que eu veja como Tu vês, a fim de que o nosso modo de lidar com o mundo e com as pessoas seja aquele modo com o qual Deus mesmo vê e lida com as suas criaturas. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no mês de outubro, mês missionário. Neste final de semana, 23 e 24 de outubro, vamos viver então esta nossa experiência de partilhar e compartilhar da missão. O penúltimo domingo do mês de outubro é celebrado como o Dia Mundial das Missões. Estamos então neste penúltimo final de semana do mês de outubro. Dia Mundial das Missões, dia de também fazermos a nossa coleta missionária para ajudarmos a igreja que está no mundo inteiro e em muitos lugares necessitada da nossa ajuda financeira para manter os seus trabalhos e a evangelização que se realiza ali naqueles lugares. Quero partilhar com você, neste segundo bloco, trechos da mensagem que o Papa Francisco escreveu para este Dia Mundial das Missões. Neste mês de outubro, o tema deste mês missionário é Jesus Cristo é missão. A missão é Ele. Na missão anunciamos Jesus, seguimos Jesus, fazemos-nos discípulos dele. Jesus Cristo é missão. É Ele que é o conteúdo da missão, Ele é que é também, digamos assim, o modelo da missão, Ele é a meta da missão. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Este é o lema tirado, então, dos Atos dos Apóstolos. E a partir desta palavra e dessa experiência apostólica
na primeira hora, nós também nos movemos na missão. Não podemos deixar hoje de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus, acerca do Evangelho, acerca do reino, isto é, aquilo que deu sentido à nossa vida, a nossa experiência pessoal e comunitária de fé, isto nós também anunciamos aos irmãos. A missão é isto, anunciar aos outros o nome, a pessoa, o mistério, o reino, o Evangelho de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O Papa Francisco quer nos situar aí. Como é que nós nos colocamos diante da missão neste tempo da história da nossa fé, neste tempo da história do mundo. Então, tomando pequenos fragmentos desta carta, desta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, nós aqui nos deparamos, em certa altura, quando o Papa fala da pandemia. A situação da pandemia desmascarou nossa falsa sensação de segurança e revelou fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. A pandemia fez ver a nossa vulnerabilidade, a de todos e a de cada um. E é nesse contexto aí, não é, onde nós tivemos que desvestir nossa falsa segurança, nossa sensação irreal de imortalidade, de força, de proteção. É aí, nesse contexto de fragilidade, de vulnerabilidade e também, infelizmente, de fragmentações e polarizações, é aí que nós somos chamados a viver, diz o Papa, e a procurar criativamente todas as formas possíveis de compaixão, de modo que esta compaixão seja sacramento da proximidade de Deus. Na compaixão que nós fazemos circular entre nós, Deus se manifesta. A compaixão humana se torna expressão e sacramento da presença e da proximidade compassiva de Deus mesmo. A missão de compaixão é urgentemente necessária, diz o Papa, por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, de cuidado e de promoção. O distanciamento que nós ainda vivemos nesse tempo não pode ser pretexto para apatias e indiferenças, mas precisamos, diz o Papa, criativamente encontrar formas de proximidade e de compaixão. No contexto atual, diz o Papa em outro momento, há urgente necessidade de missionários da esperança, que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. A nossa salvação passa pelo nosso olhar, pelo nosso cuidado, pela nossa interação, pela nossa convivência, pela nossa fraternidade com o outro, com os outros. Ninguém se salva por si mesmo. O Papa quer então que esses missionários de esperança possam levantar a capacidade de o mundo e a história reinventar o seu caminho e continuar indo adiante. Como aquele cego do Evangelho, que joga para trás o manto da pandemia e vai na direção de Jesus e quer que Jesus o faça ver. É o que nós queremos, saindo pouco a pouco desta realidade difícil e negativa da pandemia, queremos que Jesus nos faça ver o caminho, ver o futuro, ver para onde devemos ir.
ver com os olhos dele, ver aqueles que Deus mesmo deseja ver, ver aqueles a quem nós precisamos atingir com a nossa compaixão. A missão evangelizadora da igreja, diz o Papa, encontra realização na transformação do mundo e no cuidado da criação. A missão de evangelizar supõe essas duas coisas: transformar o mundo, para que o mundo seja casa de Deus com os seus filhos, para que o mundo seja reino de Deus. Isso se faz pela via da conversão do coração, e um coração convertido converte o ambiente, o contexto em que aquele coração está inserido, porque aquele coração é capaz de fazer história, de repensar os valores, de avançar em alguma direção nova. Evangelizar é, portanto, transformar o mundo e cuidar da criação. Criação que é dom de Deus. A natureza, a casa comum, o chão de todos precisa ser cuidado como um dom precioso. Nós não somos predadores da natureza, somos jardineiros, cuidadores. Devemos passar neste tempo sem deixar rastro de destruição, sem deixar para trás estragos que o tempo não será mais capaz de consertar. É importante nós levarmos em conta, então, meu irmão, minha irmã, que a nossa fé, como eu lembrava no primeiro bloco, precisa nos fazer ver o mundo como nosso lugar de missão, ver o outro como irmão, a quem eu cuido, a quem eu me dirijo para ajudá-lo no caminho e me deixo também ajudar e socorrer por ele. Enxergar a criação como um dom maravilhoso que nós precisamos zelar todos os dias. Então, neste final de semana, você na Eucaristia, juntamente com a sua comunidade, com o sacerdote que está aí, vai poder então refletir a dinâmica da missão. O Papa Paulo, em 1975, a igreja existe para evangelizar. Por isso precisamos todos os dias reaprender o que seja isto. Reaprender o que seja evangelizar este tempo, com as suas dificuldades, com os seus conflitos, com as suas pandemias, com as suas grandes e graves contradições. A igreja existe para evangelizar. Precisamos, portanto, ter olhos fitos em Jesus e olhos fitos no mundo, de modo que, olhando para Jesus, aprendamos a interferir, a transformar o mundo para que esse mundo seja segundo o coração de Jesus e do Pai. Também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, além de nesse final de semana rezar pelas missões. Cada batizado é missionário, eu sou, você é. Cada um está chamado a viver a sua fé de modo a anunciar Jesus e levá-lo adiante, anunciar o que vimos e ouvimos também, anunciar o que ele fez por nós. Cada batizado é também missionário, cada batizado é discípulo missionário do Senhor Jesus. Mas quero também convidar você a contribuir aí na sua comunidade na coleta das missões. Esta coleta, feita no mundo inteiro, é encaminhada ao Papa, às pontifícias obras missionárias, para que ali mais de 1000 dioceses pobres neste mundo sejam ajudadas na evangelização. Que não seria possível se não houvesse recursos que o Papa coloca sobre aquela região missionária. Não deixe de colaborar. A sua colaboração vai ajudar a igreja a evangelizar algum pequeno fragmento deste mundo onde faltam recursos, e a sua ajuda vai ajudar a evangelizar aquele pequeno pedaço onde estão irmãos e irmãs que também precisam conhecer, seguir, amar e se deixarem salvar pela fé em Jesus Cristo, aquele que nos faz ver. No coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja está a bela prática e o belo patrimônio de orações que temos. Quero rezar com você mais uma vez a oração deste mês missionário, onde somos convidados a entender que nossa vida, nossa fé é missão. E essa missão decorre de Deus mesmo. O Pai envia Jesus, Jesus nos envia. A igreja está no mundo como enviada de Jesus. Vamos rezar, portanto, nesse momento, no final desse programa, esta oração missionária preparada para o Dia Mundial das Missões, que celebramos neste domingo, como também para todo esse mês de outubro, para nós, mês das missões. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós vos suplicamos, derramai a luz da vossa esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza e a injustiça, agravadas pela pandemia. Concedei-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Mas antes de terminar, quero convidar você mais uma vez a ser generoso na coleta que será feita aí na sua comunidade neste final de semana. Campanha missionária, coleta das missões. Você, meu irmão, minha irmã, vai ajudar a igreja pobre, presente em muitos cantos deste mundo, a dar conta da missão de evangelizar. São 1.050 dioceses que, por esse mundo afora, são ajudadas com esses recursos que vão de cada comunidade para as pontifícias obras missionárias e lá, então, esses recursos são distribuídos para a igreja neste mundo afora, sobretudo onde a pobreza e a escassez de recursos é maior. Vamos juntos colaborar na missão, rezando por ela, tomando parte nela e colaborando com aquilo que podemos, a fim de que em todo lugar deste mundo o Evangelho seja anunciado e Jesus Cristo seja seguido e amado.
a fim de que, atrás do nosso Mestre, possamos transformar esse mundo, cuidar da criação e zelar por toda forma de vida, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.